Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, mais uma aula para você, agora aula de óptica física, e a gente vai falar um pouquinho com você sobre os espelhos planos. Os espelhos planos são, na verdade, superfícies extremamente polidas que são capazes então de refletir a imagem, certo? Para que a gente consiga estudar um pouquinho a ideia de espelhos planos, a gente tem que falar um pouquinho da ideia de reflexão da luz. Certo? A reflexão da luz, gente, acontece da seguinte forma: dada uma superfície extremamente lisa, o raio luminoso, ele intercepta, ou seja, ele se colide, né? Ele atinge essa superfície, achei a palavra certa, atinge essa superfície, formando um certo ângulo, vamos supor. Ok? Para essa superfície formando um certo ângulo, a gente vai ter uma reta aqui perpendicular, que é chamada de reta normal. Em relação a essa reta normal, a gente vai tentar analisar a reflexão da luz. Funciona da seguinte forma: eu tenho aqui um espelho, ok? Vou desenhar na reta perpendicular já, que eu vou chamar de normal. E o que acontece? Acontece exatamente o seguinte, presta bem atenção, hein? Gente, a gente vai ter a luz atingindo essa superfície de um certo ângulo, certo? Então essa aqui é a luz incidente, que ela atinge essa superfície formando um ângulo de incidência. Ao sair dessa superfície, ela sai daqui com o mesmo ângulo, certo? Ou seja, a gente tem uma relação direta nesse sistema em que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é exatamente igual, certo? Isso é muito importante para a gente entender como que funciona a reflexão da luz. Esses são os princípios da reflexão da luz. Primeiro princípio da reflexão: o raio incidente, o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano. Segundo princípio da reflexão da luz: o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, sempre isso em relação a normal, beleza? A partir disso, a gente começa a estudar um pouquinho dessa ideia de espelhos planos. Percebe que eu escrevi agora vai e agora vai ao contrário, certo? Não ficou exatamente perfeito, tá? Mas a grande ideia é que a gente te mostrar o seguinte: o espelho plano, ele forma imagens do tipo imagens virtuais. O que são imagens virtuais? São imagens que não existem na realidade, mas a gente tem a impressão da existência dessa imagem por reflexão de luz e tem impressão de profundidade na formação dessas imagens. Ou seja, a letra A aqui, que está a uma certa distância do espelho, vai formar lá no espelho na mesma distância, ok? Mas na verdade ela forma na superfície do espelho, mas a gente tem a impressão de que ela está na mesma distância, uma relação de profundidade, que é uma ilusão de ótica pra gente, beleza? Isso faz a gente perceber o seguinte, que existe uma relação entre posição da imagem, ou seja, a posição do objeto em relação ao espelho, e posição do objeto em relação à imagem, certo? A posição de objeto em relação ao espelho é x. A posição desse objeto em relação à sua imagem é igual a 2x, ou seja, sempre o dobro da posição dele em relação ao espelho. Agora, imagine a movimentação desse objeto em relação a esse espelho. Se eu estou aqui, essa letra A, ela se aproxima de 1 metro em relação ao espelho, a imagem dela também se aproxima de 1 metro em relação ao espelho, fazendo com que a aproximação disso daqui seja então no total de 2 metros, ou seja, o objeto se aproxima em relação à sua imagem 2 metros. Então qualquer coisa que aconteça do lado dos objetos também acontece do lado das imagens, porque é só uma reflexão do que está acontecendo. Então se esse objeto se aproxima 2 metros, instantaneamente a imagem se aproxima 2 metros, ou seja, é como se eu tivesse dois corpos em movimento. A velocidade de aproximação desses corpos é o dobro, ou seja, se o objeto se aproxima em relação ao espelho com uma velocidade de 10 metros por segundo, a velocidade de aproximação dele em relação à sua própria imagem é de 20 metros por segundo, sempre o dobro. Beleza? Entenderam? Tranquilo, galera. Número de imagens formadas pelo ângulo de dois espelhos. Isso é importantíssimo, isso vai cair. Ok? O número de imagens ele segue essa formulinha, mas vou explicar para você como que isso acontece. Eu tenho um objeto aqui, espelho 1, espelho 2. Bom, esse daqui é a imagem formada pelo espelho 1. Eu tenho aqui a imagem formada pelo espelho 2, certo? Na verdade, quem desenhou isso aqui desenhou errado. Aqui está o espelho 1,
E aqui está o espelho 2. Tá? Aqui é o E1 e aqui é o espelho 2. Agora sim. Esta é a imagem formada pelo espelho 2. Essa é a imagem formada pelo espelho 1. E essa aqui é a conjunção das imagens formadas, ou seja, a imagem da imagem formada nesse sistema, certo? Então percebe-se que para dois espelhos colocados a 90 graus, formaram-se três imagens, duas imagens diretas do objeto e uma imagem da imagem, certo? Ou seja, uma sobreposição de imagens aí. Então formaram-se três imagens. Se eu pegar 360 e dividir por 90 dá 4. Tira uma dessas regiões que está ocupada pelo objeto. A gente vai ter três imagens formadas, beleza? E a última possibilidade aqui, a última coisa que a gente considerou importante em relação a espelhos planos é o ângulo de visão que você tem em relação ao espelho. Se eu estou te vendo em relação ao espelho, é porque você também pode me ver. Reflexão da luz, certo? Mas observe o seguinte, gente. Imagina que esse cara aqui seja meu observador. Esse ponto vermelho. Em relação ao observador, quais pontos que ele pode ver ali em relação ao espelho? Ou seja, quais pontos ele pode ver através do espelho aqui? Eu vou fazer o raio de luz partindo dele, atingindo o extremo desses espelhos, certo? Então, fiz dois raios de luz, partindo do observador e atingindo os pontos extremos. Se eu fizer a reta normal aqui, eu vou ter que fazer um raio, ok? Que saia desse sistema, ou seja, saia do espelho, com o mesmo ângulo em relação ao normal. Então, eu vou fazer um raio aqui, ok? De modo que esse ângulo seja igual a esse ângulo, alfa e alfa. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a normal. E vou tentar montar o raio aqui, de modo que ele tenha o mesmo ângulo. Então aqui eu tenho beta e aqui eu tenho beta, certo? Então essa região atingida pelos raios refletidos, essa grande região aqui, é a região de observação, a região que o cara consegue enxergar através do espelho. E percebe que ele só vai enxergar um ponto, que é o ponto C, através do espelho. Os outros elementos, eles estão escondidos, porque eles estão fora do campo visual desse sistema. Esse campo virtual, ou seja, esse campo de visão virtual, ele é formado pela relação de reflexão da luz em relação a esses espelhos. Beleza? Compreenderam, pessoal? Espero que sim. Espero que você tenha curtido a nossa aula, espero que você tenha gostado do que a gente conversou aqui. Espero que você possa acompanhar as nossas aulas no decorrer aí do ano, beleza? Eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física gratuito no YouTube, beleza? Vem com a gente, vem ser sucesso. Um grande abraço, força nos estudos, foco e fé. Valeu, irmão, até a próxima. Tchau, tchau.